Olá, meu nome é Ariane, vou lecionar esse período para vocês a matéria de Direito Penal, parte geral 2, das penas. Vamos passar todo o semestre estudando juntos a matéria. Nesse primeiro momento, vamos relembrar algumas coisas necessárias para conseguir entender melhor a teoria da pena nessa primeira aula, tá bom? Vamos relembrar o conceito de imputabilidade, inimputabilidade, semi-imputabilidade. Então, vamos lá. O que é imputabilidade? A imputabilidade é o poder atribuir um crime a uma pessoa, né? Quer dizer, que naquele momento que ela cometeu aquele crime, ela tinha plena consciência do que estava acontecendo, do ato ilícito do que ela estava cometendo. Essa pessoa é maior de 18 anos, essa pessoa tem toda a questão de saúde mental em ordem, em plena saúde mental, essa pessoa é considerado imputável, tá? Então, assim, tem como colocar culpabilidade nessa pessoa. Fechamos nessa primeira. É a regra. A regra do Código Penal é que toda pessoa é imputável. Mas existem as exceções. Então, nós vamos estudar as exceções também. O inimputável. Quem são os inimputáveis? Os inimputáveis são pessoas que carecem da capacidade da culpa. Quem são essas pessoas? O Código Penal traz essas pessoas. No artigo 26, no caput, fala que uma dessas pessoas, né, que é uma das hipóteses, são doentes mentais e pessoas com desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Essas pessoas não têm plena consciência do que está acontecendo. Então, essas pessoas são inimputáveis. Também são inimputáveis os menores de 18 anos, está no artigo 27 do Código Penal. Essas pessoas respondem através do ECA, não é, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é pelo Código Penal. E também tem aqueles indivíduos que em estado de embriaguez completa, acidental ou involuntária. Esse acidental ou involuntário é que a pessoa não quis ficar bêbado. Ele ficou por um fenômeno além da sua vontade. Por exemplo, eu saio um dia e peço uma cerveja sem álcool. A pessoa vem e me traz uma cerveja com álcool. E eu vou bebendo achando que tá tudo normal. Pego o carro para dirigir e atropelo uma pessoa. Aquela embriaguez que eu tava não era voluntária, eu quis estar. Não quis. Na verdade, eu nem tinha plena consciência daquilo, né? Então, foi involuntário. Então, na forma da lei, eu sou inimputável, tá bom? E tem também o semi-imputável. O semi-imputável é aquela pessoa que na hora que aconteceu o fato, ela não estava, como eu posso dizer, plena capacidade mental, né? Ela precisava de forma parcial a questão do entendimento do seu ato ilícito. Essas pessoas são semi-imputáveis. Ela estava com uma perturbação mental. Isso dá também no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Bom, relembrando esses fatos, a gente vai entrar agora na teoria da pena. A teoria da pena é um gênero. Na verdade, a teoria não, a sanção, né? Na verdade, são sanção penal. A sanção penal é um gênero onde decorre as penas e as medidas de segurança. Aí entra a questão, quem pode responder através da pena? Através da pena vão responder as pessoas que têm imputabilidade, a gente pode oferir àquela pessoa a culpabilidade. Essas pessoas vão responder as penas. Tá, e a gente vai colocar medidas de segurança? A medida de segurança é imposta àquelas pessoas que têm um grau de periculosidade, né? Quem são essas pessoas que têm um grau de periculosidade? São os inimputáveis e os semi-imputáveis.
Tem que entender que tanto os agentes culpáveis quanto as medidas de segurança, o semi-imputável está presente. Agora, a medida de segurança vai ser os inimputáveis e os semi-imputáveis, tá? E nas penas vão ser os agentes culpáveis, que são os imputáveis ou semi-imputáveis. Tem que ressaltar que não tem como, pelo mesmo fato, o semi-imputável responder com as penas e com a medida de segurança. Caso isso acontecesse, né, ia ser um flagrante de bis idem, né? E o Código Penal, ele veda a dupla punibilidade, né? Punir o indivíduo 2 vezes pelo mesmo fato. Então, ou vai ser medida de segurança ou vai ser as penas. Os dois não podem. Essa questão das duas espécies, tanto penas como medida de segurança, ela é chamada de sistema de dupla via, que são essas penas e as medidas de segurança. Tem essa nomenclatura, tá? A doutrina traz uma terceira via. Ela fala que tanto a vítima como o agressor, eles podem chegar em um acordo para reparar o dano sofrido. Essa terceira via está no artigo 74 da Lei 9.099. Mas, em regra, tem que lembrar que o sistema brasileiro adota o sistema da dupla via. Não tem essa terceira, em regra, tá bom? Passamos por essa parte, nós vamos estudar teorias e finalidades, tá? Teoria absoluta e retributiva. Não é difícil de entender, mas exige um pouco de atenção. Por quê? Essa teoria absoluta, que é a primeira teoria que nós vamos estudar, é a teoria que fala sobre... São teorias que tentam explicar e justificar a aplicação da pena. Essa primeira fala que você tem que retribuir o mal causado. Não tem nada a ver com a questão de olho por olho, dente por dente, nada a ver. Isso aí, bem antigamente. Hoje, funciona o Estado Democrático de Direito. Então, a ideia aqui é punir a pessoa pelo ato, retribuir, mas é uma retribuição que tem que ter uma certa proporcionalidade. Como assim proporcionalidade? Por exemplo, uma pessoa furtou e a outra cometeu um homicídio. É justo eu colocar 30 anos para quem cometeu um furto e 30 anos para quem cometeu homicídio? Não, não é proporcional. O homicídio é muito mais gravoso. Veja-se que a questão do furto é sem violência ou grave ameaça. A pessoa estava aqui, viu esse lápis, pegou para ela, furtou. O homicídio tira a vida do próximo, né? Então, assim, é muito mais gravoso. Então, assim, essa teoria, ela busca pagar através de uma pena o indivíduo que cometeu uma infração penal, mas com proporcionalidade. Só haverá penas se houver prática de infração penal, né? É a questão do princípio da legalidade. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Beleza, entendemos o primeiro princípio, a primeira teoria, né? Vamos para a teoria relativa e finalidade preventiva ou utilitárias. Pode cair tanto um como outro na sua prova. Temos que entender. A teoria relativa e finalidade preventiva ou utilitária, veja-se, a primeira que nós estudamos é teoria absoluta e finalidade retributiva. Por quê? Ela retribui ao indivíduo mal causado. Essa não é teoria relativa e finalidade
preventiva, ela previne, né? Ou utilitárias. Vamos estudar. Nessa teoria relativa e finalidade preventiva ou utilitárias, nós vamos ter 4 maneiras de prevenir, né? A pena. Vamos dividir em geral e negativa, mas vamos ramificar. Então, vamos explicar como acontece isso. Dessa teoria, ramifica 2 primeiro, que é a geral e a especial. Tanto pode ser especial / individual. Melhor para você lembrar. O geral fala sobre a sociedade, como a sociedade vai receber a questão dessas penas. E a especial ou individual, / individual, né, que pode vir tanto um nome como o outro, é individual. Então, vamos explicar. A geral negativa é um caráter, né, na verdade, mais intimidatório. Olha, se você cometer um crime, você vai ser preso. Se você matar alguém, você vai responder sobre isso. Então, assim, tenta intimidar a pessoa através da lei, né? É uma intimidação mesmo. Tem esse caráter. E a positiva é a conscientização. Olha, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer, tem uma consequência que é uma pena, uma penalidade, né? É aplicada a todo mundo em geral, independente de família, de status. É para a sociedade em si. Para quê? Para dar bons costumes. Você entende que, assim, depende muito da sua visão, da forma que você vê. Se você olhar para o lado negativo, você vai ver o quê? Ah, tá me intimidando, né? Tá querendo me colocar medo. Agora, se você colocar pelo lado positivo, você vai ver que, assim, é o mínimo, é a questão de uma convivência melhor em sociedade. É um bom costume, um mínimo para conseguir conviver em sociedade, né? Esse é o geral sociedade, para todos os indivíduos, só pensar. Geral quer dizer todo mundo. O especial individual já individualiza a pena. Para quem que é isso? A pena não, né? A negativa e a positiva também. Esse é para quem já cometeu o ato ilícito. Aí você vai falar, mas se cometeu, não tem porquê, né? A pessoa já está respondendo, já cometeu uma infração penal. Porém, não. Por quê? O que acontece? Esse especial individual, quando a pessoa já cometeu, né? Que é a hipótese, a negativa busca o quê? Busca evitar a reincidência dessa pessoa. Se você cometeu sanção penal de novo, você vai responder e da forma mais gravosa. Você entende? Então, assim, vai piorar uma situação sua. Então, busca desse lado a forma negativa, mas também tem a forma positiva. Qual que é a forma positiva? Ressocializar. Ressocializar, reintegrar a pessoa na sociedade. É o quê? Tentar, de alguma forma, conseguir voltar essa pessoa, sabe? Ter o mínimo para conviver em sociedade. Então, são essas 4 ramificações, que é na teoria relativa e finalidade preventiva ou utilitárias, tá? Agora vamos ter a teoria mista. O que é a teoria mista? Importante ressaltar também que a teoria mista tem outras nomenclaturas, mas é a mesma teoria. É a mista, eclética, unificadora e dupla finalidade. Tá, beleza, tem todas essas. E você tem que lembrar em prova. Por quê? Pode cair qualquer uma dessas nomenclaturas. E o que significa essa teoria mista? O próprio nome diz. É a mistura da teoria absoluta e da teoria relativa. Ela mescla. Tá. E qual que é a teoria que é aplicada hoje no Brasil? Essa teoria. A teoria finalidade retributiva e preventiva. Ah, mas onde que tá isso? Vamos pensar. Vamos lá no Código Penal, no artigo 59. O Código Penal, no artigo 59, fala o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como
comportamento da vítima estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação. A reprovação é o quê? É a absoluta, é a teoria absoluta, né? E a prevenção, teoria relativa, né? É a preventiva do crime. Você tá vendo que no final do artigo 59, o texto de lei menciona claramente as duas teorias? Então, é por isso que é aplicada a teoria mista no Brasil. Beleza. Agora a gente vai passar para uma outra fase, né? Vamos estudar escolas, doutrinas alternativas à pena. É muito simples também, tá? Não tem muito segredo. A primeira escola fala sobre o abolicionismo. O que é o abolicionismo penal? Ele tenta, como dizer, retirar a pena e aplicar uma outra consequência ao indivíduo. Isso já acontece no Brasil. Por exemplo, o porte de droga para uso pessoal. Ele é despenalizado. Ele sofre uma sanção, mas é despenalizado. Você entende? Tipo assim, não descriminalizou, é crime, continua sendo crime, só que é despenalizado. Outro também que pode estar como exemplo é o stalker. O stalker, na modalidade simples, você paga apenas uma multa. Onde que está o stalker? Lá no artigo 146A do Código Penal, tá bom? É basicamente isso ao abolicionismo da pena. Não quer dizer que vai acabar com as penas, não. Ele tem, porque assim, muitas vezes a pena em si não atinge a sua finalidade, ou seja, não retribui o mal praticado e também não ressocializa o indivíduo. Então, essa busca pelo esse abolicionismo é para tentar, de outra forma, trazer esse indivíduo para a sociedade de novo, recuperar de outras formas sem ser a pena. Tem outra também.